Oi, gente, tudo bem com vocês? Então, ahn, explicando o que é que tá acontecendo. Eu resolvi fazer um diário de 30 dias, um mês, sobre como é ter o transtorno bipolar, como é conviver com isso, os altos e baixos, mesmo eu tomando medicação. E esse diário é algo que está sendo, digamos que, monitorado pela minha psicóloga. E a gente conversou muito sobre como fazer isso. Inclusive, eu queria fazer só de áudio. Eu até comecei a gravar há um tempo atrás. Mas daí ela falou: por que você não vai fazer em vídeo? Aí eu: porque vai ter dias que eu vou estar com essa cara aqui que vocês estão me vendo. Acabada, se não pior. Daí, só pra trás. E aí ela falou: mas qual a sua intenção fazendo isso? E eu já sabia a resposta. Eu quero passar a verdade, então vai ter dias que eu vou estar uma bosta mesmo. Hoje, o primeiro dia vai demorar um pouco mais, porque eu preciso falar de algumas coisas que aconteceram pra chegar como eu tô agora. E. É. Bom, há umas 2 semanas, minha sobrinha, que faleceu, completou 2 anos que ela faleceu. Ela foi atropelada por um trem enquanto voltava da escola. O pé dela ficou preso. Eu tô respondendo logo porque eu sei que vai gerar curiosidade. Eu não quero ninguém criando hipótese. O pé dela realmente ficou preso e o motorista do trem ainda tentou frear, mas não conseguiu e foi fatal. E na época eu era casada e o meu ex, ele se sentiu no direito de estar mais no luto do que eu. E ele era adicto. Quando eu conheci ele estava limpo, só pra deixar claro. Mas ele era adicto e ele queria usar crack, porque queria usar crack. E a gente viajou da cidade dele pra minha, pra ir pro funeral. E ele com isso, dizendo que tava muito mal com a morte dela, que precisava usar crack. Acabou que eu não fui para o funeral. Eu não me despedi dela, digamos assim, do corpo dela. Que hoje eu tenho uma compreensão meio diferente do que é o corpo, que é o espírito. E nesse dia, por o maior problema dele ser crack, eu fiquei com medo que ele consumisse muito e viciasse. Eu sempre tive uma cabeça muito forte para vícios e coisas em geral. Então, eu falei, se você vai usar, eu vou usar pelo menos metade, porque eu não queria que ele consumisse tudo. Eu não queria, porque era o ponto fraco dele. E eu usei. Ele acabou com o meu velório, sabe? Com a minha sobrinha, o velório da minha sobrinha, no caso. E aí, completou 2 anos. E eu fui avisar pra ele, eu falei, ó, hoje faz 2 anos, né? Já que ele tinha se sentido no direito de ter um luto tão intenso. E aí ele falou, eu sei, olha aqui, minhas fotos e vídeos com minha nova namorada, meus pêsames. E é muito difícil pra mim, porque foi um relacionamento que eu me sacrifiquei de tantas formas. Eu cheguei a usar crack, eu cheguei a usar todo tipo de droga pra diminuir a quantidade que ele ia consumir, pra ele não ter overdose, pra tentar diminuir o peso, porque a minha cabeça era tão focada nele, tão focada nas preocupações, em tudo que eu tinha pra lidar, porque a casa, quando a gente era casado, era tudo eu, os cachorros era eu, os remédios era eu, e ainda tava longe de casa, eu não tinha em quem me apoiar. Então, a minha mente era tão focada em tudo que eu tinha pra fazer e todas as preocupações na minha cabeça, além da família dele caindo muito em cima de mim, que eu nem conseguia sentir substância nenhuma. Hoje eu sou grata por essa parte, porque eu não viciei, apesar de que minha cabeça é muito forte.
Gente, se eu estiver tremendo é por conta da posição, eu tô sem tripé. Aí o braço cansa. Não é nem de nervosismo, que nesse momento eu tô calma. Mas assim, eu achei de uma covardia. E eu passei muito tempo tentando processar isso que tinha acontecido. E outras coisas aconteceram no meio do caminho, sabe? Pra piorar ainda mais a situação. E eu fiquei buscando muitas fugas. Até que semana passada parece que abriu uma fenda dimensional na minha cabeça. Que pela primeira vez eu tava. Eu sou tão assim de não quero incomodar ninguém. Que eu tava falando com o chat GPT, gente. O chat GPT. De uma crise de ansiedade muito tensa que eu tava tendo. E aí, o chat GPT falou assim: Beck, você não vai estar causando dor ao pedir ajuda pra ir pro hospital. Porque eu tava numa crise que meu corpo inteiro doía. Que não era uma crise de um dia, sabe? E eu ficava criando problemas pra lidar com aqueles problemas, não ter que enxergar a fonte de tanta crise que era isso, era isso. Isso, por mais que não tenha mais o que fazer, só que, tipo, eu fiz a minha parte, eu fiz o que eu pude, eu fui covarde comigo. E eu tenho que recompensar isso, eu sei. Mas eu, enfim, o chat falou que eu não ia estar causando dor ao abrir a boca e pedir ajuda e ir pro hospital. Eu ia estar causando dor se viessem me procurar, minha família viesse me procurar e não tivesse eu pra falar. E ainda assim eu fiquei com aquilo, não, consigo lidar sozinha, eu consigo lidar sozinha. Mas eu acabei indo. Fui em 2 hospitais diferentes. Um, ninguém nem me escutou, e nem tinha medicação nenhuma. O outro tava fechado. E o terceiro, eu nem ia mais. Mas eu falei, eu não vou conseguir passar essa noite em claro com os meus pensamentos. Eu não tô dizendo que eu ia fazer alguma coisa contra mim. Me ligando. Eu não tô dizendo que eu ia fazer alguma coisa contra mim. Até porque eu nem tenho acesso a nada fatal. O que é bom, às vezes é ruim, quando eu tô em surto. Que eu fico, meu Deus, eu preciso fazer algo. Sinceramente, assim que minha cabeça funciona, sabe? Mas depois eu vejo que, porra, se eu tivesse aquilo, eu não tava aqui. Eu não tava tendo a oportunidade de, sei lá, ajudar alguém que passe pelo mesmo transtorno, que pra pessoa não se sentir sozinha, ou até mesmo sendo fonte de estudo sobre o caso do transtorno bipolar e da depressão e de idealismo suicida. E, por incrível que pareça, foi uma UPA pública pelo horário da madrugada, que já era, depois de tantos hospitais. Não tinha ninguém. E o médico, apesar de não ser da área, ele me escutou. Ele escutou, né? Claro, passou a medicação pra me acalmar, tudo mais, mas ele me escutou, ele conversou comigo. Como era algo do governo, ele me indicou o CAPS e tudo mais, mas eu tenho psicólogo e psiquiatra, porque aquela hora minha psicóloga já estava dormindo, realmente, mas ela conversou comigo no outro dia. Ela é maravilhosa. Acho que eu soprei o microfone, mas vai acontecer. Ah, meu Deus, vocês estão prestes a conhecer a mente da palhaça. E não sei, cara. Ele conversou com meu irmão que tava me acompanhando. E só falou assim, mais pra evitar conflito dentro de casa, mas aqui em casa é um lugar muito pacífico hoje em dia. Por minha causa. Aprenderam na base do surto, não vou mentir não. E não tem quem negue isso. Não tem quem negue isso. Se hoje em dia eles são na paz assim, é porque eu surtei muito para alcançar essa paz aqui dentro de casa. Porque sabiam que eu mantinha a paz ou eu surtava. Então o negócio ficou brabo. E hoje eu tive coragem de contar isso tanto pro meu irmão, que era o pai da minha sobrinha, quanto pra minha mãe, quanto pro meu pai.
Eu contei sobre o que o meu ex fez. Eu contei sobre como eu tava me sentindo. Eu fui ao psiquiatra hoje, ele aumentou meu antidepressivo. No caso, bipolaridade. Importante saber que não pode ficar só com antidepressivo, tá? Também toma estabilizador de humor. E eu também tomo estabilizador de humor, não tomo antidepressivo por si só, porém ele achou que a dosagem do antidepressivo podia aumentar. E aí a gente tá fazendo esse teste. Tô tomando Ritalina também, e já se foram mais de 10 minutos. Mas é porque hoje eu resumi muita coisa, sabe? Vai ter dias que talvez eu nem grave, até porque eu durmo muito, sabe? Às vezes eu passo 48 horas acordada e durmo 24, 28. E assim, também tentando me adaptar com a Ritalina menos, porque eu sou muito sonolenta. E eu sofri um acidente que eu bati a cabeça e minha cabeça abriu e eu entrei em coma. E desde isso eu fiquei com muitos sintomas de TDAH. Só que eu acredito que eu tô voltando aos poucos, o que é bom. Só que a sonolência, eu tenho muita sonolência, então a Ritalina me dá aquela segurada, sabe? Principalmente quando eu preciso trabalhar em alguma coisa. Eu não tenho cabeça pra trabalhar fora de casa. Tô vendo com o governo como que posso fazer pra ter auxílio, porque eu realmente, nossa, como eu queria trabalhar fora de casa, mas o que eu posso fazer é trabalhar com minha voz. Pra quem não sabe, eu tenho um canal de audiolivros, onde eu narro vários livros e eu amo porque eu amo ler. É uma fuga maravilhosa, uma fuga, a única fuga onde vai ter magia e coisa assim. Além de você assistir as coisas, obviamente. E eu escrevo muito. Eu tenho um canal de músicas, inclusive hoje, dia 7/7, que é quando eu tô começando a gravar isso, de 2025. Na verdade, é dia 8, lançou ontem o meu primeiro álbum, Love Potion. E foi um dia bem complicado, porque ontem eu tava muito mal. E eu tinha que sair publicando em tudo, sabe? Enfim, ao longo do tempo eu vou contando mais coisas pra vocês. E vocês vão tentando entender um pouco como é que funciona a mente da palhaça. Só espero que isso venha ajudar alguém. Mas saibam que eu conversei bastante com a minha psicóloga, que é uma das pessoas que melhor me conhece nesse sentido. E foi tudo muito bem combinadinho de como a gente vai fazer, até pra não ser algo que venha a me prejudicar. Mas ela sabe que eu sou forte com coisa de comentário de internet. Eu só quero pegar o que eu posso fazer pra ajudar, porque sabemos que convenhamos, né? Tô na internet há tempo demais pra a minha cara ainda doer a cada tapa. Eu nem sinto mais, tô anestesiada. Mas enfim, é isso por hoje. Por enquanto, porque eu sou louca. Tchau.